É com muita satisfação que a gente começa mais um programa Gente que Fala. Hoje, saúde, com vários profissionais ligados à saúde aqui. Você deve e pode participar. Mas antes eu quero te fazer um convite para que você venha curtir a fanpage do programa Gente que Fala. É isso mesmo. Vá até o Facebook, curta a página do programa Gente que Fala, tá bom? Lembrando que você pode e deve nos acompanhar através, gente, do seu telefone, do seu tablet. Baixe o aplicativo da TV Êxito de graça. Qualquer plataforma, seja ela da Apple ou também Android, você pode e deve baixar e é de graça. E aí você pode nos acompanhar esse programa ao vivo, bem como toda a programação da TV Êxito à sua disposição de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Tem filmes, tem clipes. Olha, vale a pena, tá? Hoje nós vamos falar do cordão umbilical que pode ser coletado durante o parto. O clima seco faz crescer casos de doenças respiratórias. Aparelho lingual autoligado promete tratamento rápido. Tuberculose ainda mata 5.000 por ano no Brasil. Isso e muito mais na hora e vez do otorrinolaringologista. Tá com saudade de você, viu? Ele que é chefe do grupo de cirurgia plástica facial da clínica de otorrinolaringologia do Hospital das Clínicas, Dr. Perboá, que me trouxe aqui um livro maravilhoso, intitulado Felicidade, Medicamento Controlado para a Alma. Seja bem-vindo, doutor Perboá, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, é uma honra. Esse livro aqui foi editado por agora? Foi, faz um ano. Para congressos médicos, ele não foi lançado ainda para a população, mas nos congressos da Otorrino ele está como bola da vez. Fiz um sucesso enorme, mas só entre os colegas, entre os amigos. Maravilha, mas tem que ampliar isso aqui também. São o quê? Já estão estudando. São reflexões? É um seminário que a gente tinha sobre liderança e mapeamos o corpo de um líder, o perfil de um líder. E os grandes conferencistas de fora do Brasil, mesmo do Brasil, que abordaram esse assunto, a gente fazia os resumos que não passassem de 3 páginas, que é para ler, até no trânsito aqui de São Paulo dá para ler, porque são coisas curtas. E para que a pessoa que não tem tempo de ler, lamentavelmente só temos 3% de leitores no Brasil, o contrário da Inglaterra e da Alemanha, por exemplo, isso é triste. Um povo que não lê vai devagar. Então, eu sou maníaco por leitura. O Ministério da Sabedoria adverte o uso desse medicamento com tarja preta aqui, ó. Medicamento pode trazer o seu bem-estar e causar dependência. O povo já está clamando aí, com certeza, uma literatura como essa. Mas vai chegar na prateleira para... A gente precisa, né, de pensamentos positivos. Muito bem, deixa eu cumprimentá-lo aqui também, o médico infectologista, doutor Marcos Antônio Cirilo, do Hospital Centro Médico e Cirúrgico. Tudo bem, doutor Marcos? Tudo bem. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Quer um tarja preta desse aqui também? Se tiver, né? Esse aqui, deixa eu mostrar para o pessoal de casa. Adorei o título, adorei. A gente está precisando de injeção de ânimo mesmo, não está precisando? Está precisando e você viu o que eu pedi, você já muito ganhou, obrigado, nunca é demais, né? E não tem contraindicação. Não tem contraindicação. Pelo contrário, várias interações. Fala que na sua área, principalmente de infectologia, quando a gente está triste, abalado, né, macambuzo, que baixa a resistência, a felicidade vai embora e o corpo grita. É verdade? Que aí aparecem as doenças? Não existem estudos científicos, mas eu acredito plenamente de que você está triste, deprimido, diminui a tua imunidade. Não existe vitamina para melhorar a tua imunidade. Eu acho que a felicidade melhora a tua imunidade. Viu, doutor Perboá? Enfermarias de crianças, quando vão os doutores da alegria, quando vai um programa assim que os faça rir, as taxas mudam. As doenças melhoram. Então, veja quão importante é. Principalmente a criança, que é muito sensível, ela é um receptor absurdamente fino. Ela pode não emitir ainda, porque ela não tem sabedoria para devolver, mas ela é um grande receptor. Se o pai chega de mau humor em casa, a criança percebe. Adorei. Mesmo sem olhar para o pai. Está lá no quarto ainda, já existe muita transmissão cerebral agora. Comprovadamente, até em animais, as experiências são muito avançadas. Agora, doutor Perboá, uma pergunta que não quer calar, já que o senhor falou de pai, relacionamento pai e filho aqui, é a seguinte: por que os homens, os filhos, perguntam as coisas dos homens? Eu pensei que esse cara fosse só coisa de relacionamento, né? Mas não é não. E o pai demora alguns segundos para responder isso quando responde. Onde está a cabeça do pai? Olha, não sei, eu sou um pai louco, né? Eu sou apaixonado por minhas filhas.
Então, não, assim, mas não quer nem dizer que não seja apaixonado, não. É assim, é uma coisa de time, de tempo mesmo, sim, de resposta. talvez uma pequena né? reflexão para que ele não diga bobagem, talvez esteja esse tempo, talvez o homem seja um pouco mais retardado que a mulher é mais avançada, né? A primeira fala eu não aprovei, não, mas a segunda eu gostei. Concordou. Deixa eu cumprimentar os demais da mesa aqui, como hematologista, doutor Elísio Sequia, que ele que é pesquisador da USP, membro da Sociedade Internacional de Terapia Celular. Tudo bem? Tudo bem, Lilian. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Nós é que agradecemos. Para nós é sempre uma grande satisfação podermos trazer contribuição ao seu programa, que é muito importante. Muito obrigada. Deixa eu cumprimentar também o cirurgião dentista, Dr. Rodrigo Souto, Genícolo Vieira, especialista em odontia e ortopedia facial. Tudo bem? Olá, Liliane. Obrigado novamente pelo convite. Alegria tê-lo aqui, viu? Opa, a alegria é toda minha também. Em casa tá tudo bem? Tudo ótimo. Eu pergunto em casa porque eu conheço a família toda e gosto de todos lá, né? Um beijo a todos lá. Tá todo mundo ganhando presente aqui? Felicidade para você, felicidade para você, viu? Obrigada, viu, doutor Perbois? Gente, deixa eu contar para vocês que o armazenamento das células tronco para uso familiar traz a possibilidade a médio e longo prazo de termos um acervo genético de 100% compatível para os pacientes. Entre as células tronco adultas, por exemplo, estão as chamadas poteicas, é isso? Como é que fala? Hematopoéticas. Né? É de poema, né? Tratamento de 100 de doenças aí de sangue, como leucemia, linfomas e neuroblastomas. É isso mesmo, doutor Elísio? Exato. As células tronco, elas já são conhecidas de longa data, presentes na medula óssea e utilizadas no tratamento de doenças que acometem a própria medula óssea. Doenças como leucemias, linfomas, e que são tratadas pelo transplante de células tronco hematopoéticas da medula óssea. Hoje, o sangue de cordão umbilical já é consolidada como uma importante fonte de células tronco hematopoéticas. E um outro aspecto importante, a coleta é um procedimento totalmente seguro, não traz nenhum risco para a mãe, nenhum risco para a criança, e é uma oportunidade que existe hoje, já bem estabelecida, de se fazer essa coleta sem a necessidade de expor a pessoa a algum procedimento invasivo ou algum procedimento doloroso na obtenção dessas células. Isso é o quê? Na hora do parto, explica pra gente em detalhes ali. Na hora do parto, ao invés de desprezar esse cordão, né, comumente era feito, leva-se então para um laboratório, é isso? Exato. Imediatamente após o nascimento, a criança já separada da mãe, a placenta começa um processo de descolamento até a conclusão do parto, né? E nesse momento é possível colher do cordão umbilical o sangue e agora, mais recentemente, é possível colher o próprio cordão para obter outra classe de células tronco. Do sangue de cordão umbilical é possível colher células tronco hematopoéticas. E hoje, sabidamente já comprovado... Isso é um sangue bom? Que a gente está olhando ali? Sim, exatamente. É sangue bom? Exatamente. O que é esse grandão ali? Como é que esse desenho traduz ali para nós? Então, este é um desenho, né, um diagrama, na verdade. Aqueles que estão atrás são glóbulos vermelhos, né? São as principais células. Essa estrutura, que é um desenho artístico, na verdade, né, pode ser uma célula de defesa, ou também pode ser um precursor que vai gerar outros tipos celulares. Muito bom. E aí, extraído esse cordão, tem que ser previamente avisado o hospital? Quem é que faz isso? É um outro profissional que entra no circuito? Para colher essas células tronco, tanto do sangue de cordão quanto do próprio cordão, é necessário que a família tenha consciência ou conhecimento de que há essa possibilidade e a família deve, então, contratar os serviços de uma empresa que vai realizar todo o monitoramento da gestação até o dia do parto. E no dia do parto, uma equipe especializada, um profissional já especializado, comparece à maternidade, já devidamente com os procedimentos estabelecidos junto ao obstetra. E imediatamente após o parto, já se inicia essa coleta utilizando um kit específico
para a coleta do sangue de cordão umbilical, e quando a família pretende também guardar o próprio cordão, ou seja, as células do cordão umbilical, as chamadas células tronco-mesenquimais, esse profissional também vai colher o próprio cordão. E a mesenquimal serve para quê? É uma outra classe de células tronco que tem sido muito estudada hoje devido à sua capacidade de transdiferenciação, ou seja, de se transformar em outros tecidos especializados, até maior do que a célula tronco hematopoética. A célula tronco hematopoética, ela gera células da linhagem sanguínea. Então, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, aquela ilustração que apareceu agora há pouco, né? Já a célula mesenquimal, ela tem capacidade de se transdiferenciar em cartilagens, em tecidos ósseos, né? Em tecido adiposo e assim por diante. Do jeito que está indo as coisas aí, gente, daqui a pouco a gente vai parar para fazer recall. Não é não? Olha aí, você já tem essa geração que está chegando agora, com todo esse aparato tecnológico e científico. Aí vai dizer assim, não, agora você tá ruinzinho o seu amortecedor, vamos lá dar um jeitinho lá. Tá ruinzinho. Porque olha que bacana. Agora eu fico imaginando assim, das pessoas que perderam essa oportunidade. Existe algum estudo que, no futuro, ou em alguma outra... Vou entrar na área do Dr. Rodrigo agora. Dizer assim, olha, o dente de leite, com a extração dele, tem ali muitas células tronco, é verdade? Sim, é verdade e deve ser coletado. Embora não seja uma prática que esteja tão sendo realizada em grande escala aqui no Brasil. É uma novidade, mas os cirurgiões dentistas estão começando a coletar os dentes descidos. Por exemplo, o bebê que não foi extraído lá o cordão umbilical, vale para os dentes? Vamos ouvir do nosso hematologista. Sim, polpa dental é uma fonte hoje importante também de células mesenquimais, mas, obviamente, a quantidade não é tão significativa como a do próprio cordão umbilical. Mas é uma importante fonte e pode ser uma opção, dependendo da aplicação que se pretende dar a essas células mesenquimais. Então, nada de extrair o dentinho da criança e jogar no telhado. Hoje extrai e leva para o laboratório, é isso? Hoje existe essa possibilidade e hoje polpa dental também é uma fonte importante de células. Agora, doutor Rodrigo, como é que faz na hora que está extraindo lá? Você sabe desse procedimento? Não pode dar mais para a fada dos dentes. Então, o importante é quando o dente começar a ficar amolecido, combinar, marcar no cirurgião dentista, ele deve enviar para uma clínica credenciada que vai estar fazendo a coleta dessas células tronco e ele precisa do dente para estar enviando para essa clínica. Então, antes dele cair, é importante já estar agendado no cirurgião dentista para ele fazer a avaliação e a extração e dar consequência final do Você falou do que não é tão rico. Para um dente, mas tirar da boca toda não fica bom lá? Não dá para somar? Sim, é uma fonte importante. Eu estou falando de leiga mesmo, de curiosa, né? Não, é verdade, é verdade. Uma vez coletada da polpa dental, hoje os laboratórios de cultivo e expansão de células, isolamento, cultivo e expansão de células mesenquimais, têm condições de isolar essas células mesenquimais e promover a expansão, a proliferação dessas células para aplicação. Então, hoje, mesmo que sejam alguns dentes, dependendo da aplicação, é possível coletar. Existem até alguns trabalhos muito interessantes utilizando células mesenquimais, que podem ser obtidas seja da polpa dental, seja do cordão umbilical, para a produção de novos tecidos. Um experimento muito interessante, a córnea de um animal de laboratório estava totalmente opacificada e, utilizando células mesenquimais, foi possível gerar uma nova córnea. Que maravilha! Então, a questão, por exemplo, do transplante de córnea, né? Abre-se agora uma perspectiva de termos uma fonte autóloga da própria pessoa para a produção de um tecido que poderá vir a ser uma córnea. Gente, o povo que tiver acesso a tudo isso, daqui a pouco vai ser imortal
Com certeza, não dá para ser diferente. Deixa eu tratar aqui com o doutor Rodrigo, que o aparelho lingual autoligado é um recurso moderno que pode ser colado por trás dos dentes, ficando praticamente invisível. Eles dispensam as borrachinhas e têm atrito reduzido, prometendo um alinhamento mais rápido, mais fácil, confortável e higiênico. Alguns especialistas, porém, acreditam que seu uso pode não alcançar o resultado esperado, doutor Rodrigo? Então, vamos por partes. Né? O aparelho lingual é interessante, pois é um aparelho que visualmente ele é de difícil visualização. Lingual é qual? Você trouxe alguma foto ali para a gente mostrar? Então, não é possível visualizar, é difícil... Ela está com o aparelho ali? Ele não é invisível, mas é difícil a visualização. Ela pode estar com o aparelho lingual, por trás dos dentes. Esse já é um aparelho cerâmico, é um aparelho estético convencional. O aparelho lingual é mais estético ainda porque não aparece absolutamente nada, ele fica por trás dos dentes, né? O termo autoligado significa que não é necessária a utilização daquelas borrachinhas coloridas. Tá. Né? Vamos lá. E aí ele pode ser usado em esse é um qualquer aparelho tipo lingual. de situação? O aparelho lingual ele está contraindicado nos casos em que a coroa do dente é curta. Ou seja, se o dente for muito pequenininho, é contraindicado a instalação porque fica impossível a instalação. Mas, nos outros casos, desde 1979, esse aparelho tem sido aperfeiçoado. Devido ao alto custo, ele não está tão famoso, não está sendo Só porque por dentro é mais caro do que por fora? Não só por isso. Além do aparelho ser mais caro, o tempo de manutenção de um aparelho lingual é maior. Enquanto em uma manutenção convencional, o cirurgião dentista demora seus 15 a 20 minutos, num aparelho lingual demora-se de 50 a 60 minutos, praticamente uma hora. Ele é bem mais trabalhoso. Com relação ao termo autoligado, dispensando a utilização daquelas borrachinhas coloridas, muitas vezes está sendo vendido erroneamente no mercado que o autoligado, quando não tem a borrachinha, a movimentação ocorre mais rápido, devido ao menor atrito. Isso é uma lenda, isso é mentira. Já foi provado em vários artigos científicos que isso não funciona. O pessoal insiste em tentar vender o aparelho autoligado. O autoligado pode ser lingual ou convencional, ou vestibular também, por fora dos dentes. Mas a reação tecidual, ela não existem... O aparelho, quando não tem a borrachinha, esse atrito... independente disso, a reação tecidual ela não pode ser acelerada por causa de um menor atrito. Entendi. Existem os limites da reação tecidual. E isso que foi provado nos artigos científicos. E a higiene disso? É igual ao outro? Então, a higiene, foi feita eu fiz até uma dissertação sobre o aparelho lingual. Com relação à higiene, diversos autores citam que a própria língua, né, foi feito trabalhos com índice de placa, a própria língua ela auxilia a limpeza do aparelho lingual. Né? Então, é mais fácil a higienização, a própria língua colabora para a higiene. Com relação ao desconforto, existe um período de queratinização da mucosa. Ou seja, você machuca a língua, depois ela se responde lá bem. O desconforto é um problema. É um problema que é solucionado também. Enquanto o aparelho convencional, o aparelho que é colado por fora, onde a gente enxerga, demora uma média de 1 mês para queratinizar completamente a mucosa do lábio, né, cessar o desconforto, embora após a primeira semana já cessem bastante o desconforto do paciente, o aparelho lingual, nos artigos científicos, nos trabalhos realizados, demorou um tempo de 2 a 3 meses para ocorrer essa queratinização da língua, para o paciente parar de sentir dor de desconforto. Tudo isso. Então demora praticamente o dobro, ou até 3 vezes mais. Para quem é indicado esse aparelho? Esse aparelho para quem é muito vaidoso, que não quer aparecer com aparelho dentário? Sim, para quem é muito vaidoso, ele está indicado. O aparelho lingual é interessante lembrar que ele pode alterar também a fala. Então, cantores são contraindicados em utilizar esse aparelho. Tem uma cantora que veio na minha clínica querendo utilizar esse aparelho, eu contraindiquei. Eu falei, não dá, porque senão você não vai conseguir cantar direito. Né? Se quiser, você tem que colocar o outro aparelho. A negra ali foi lá fazer a avaliação. Falei, não pode, de maneira nenhuma. Tem que ser um aparelho convencional no seu caso, senão você não vai conseguir cantar corretamente. Vai ter alteração de alguns fonemas, né? Então, mas é uma grande evolução da ortodontia. O importante é que esteticamente não vai incomodar. A pessoa não vai se sentir incomodada com o aparelho metálico.
Muito bem, você está ligado conosco no programa Gente que Fala, que fica à sua disposição 24 horas, bem como toda a programação da TV Êxito. É isso mesmo, baixe o aplicativo da TV Êxito no seu smartphone, no seu tablet, é de graça e você vai poder nos acompanhar. Gente, São Paulo tem vivido em constante estado de alerta por causa do tempo seco. Muitas vezes com umidade relativa do ar abaixo de 20%. O clima tem aumentado em até 30% a procura de pacientes com doenças respiratórias nos pronto-socorros. A Organização Mundial da Saúde estabelece que índices abaixo de 60% de umidade do ar não são adequados para a saúde. Doutor Perboal, o que fazer? Olha, pouca coisa a gente tem que fazer, mas é obrigado que se faça. Beber água é o primeiro conselho. Oba, lá vou eu. Então, 2,5 litros de água é uma média sugerida para um adulto de peso médio. Então, assim, eu não acredito muito nesses números que você falou aí de 20%. Não? Porque não, acho que é exagero um pouco. Embora possa até ter, mas eu não acredito muito, não pode. O deserto Saara tem 16. Você não anda no deserto Saara se você não tiver proteções. O camelo consegue, porque ele tem dobras dentro do nariz dele, só do nariz, se desdobrar, dá um campo de futebol. Nossa. Que é essa superfície que faz a troca, ele umidifica o ar, chega a 74% no pulmão, e quando ele devolve a respiração, ela está de novo a 16%. Eu acredito, sabe por quê, doutor Perboar? Eu não sinto sede no verão, eu sinto nesse momento. Eu sinto mais necessidade de beber água. Então, eu acho que é essa a falta de É o primeiro atividade. conselho. O conselho melhor mesmo é sair de São Paulo. E a pele de muitos, eu vejo que começa a criar umas fissurinhas por estar seca mesmo, né? Tudo acontece. Então, 20% eu não acredito muito, não. Senão eu não conseguia andar direito, sei lá. Eu teria que estar vestido corretamente, como os árabes o fazem. Certo. Aquela roupa deles é mágica, ela tem ar-condicionado. No calor ela é fria, no frio ela é quente. É verdade. Eu ganhei um presente e não acreditei, até que eu me vesti daquele negócio todo e tal. Entendeu. E achei espetacular, entendi. Então, é um pessoal adaptado por milênios. Mas 20% eu fico apavorado. Seria uma calamidade pública Agora, grave. doutor Perboa, olha a imagem que você que está nos acompanhando aí pela tvexito.com.br está acompanhando e vendo. Essa é uma imagem que faz parte do nosso cotidiano. Faz parte. E mais ainda, o que fazer? Umidificar o nariz, umidificar o ar com aqueles umidificadores. Aí vem também o tempo frio demais, usar aquecedor, não usar aquecedor. Aí está todo mundo espirrando, está todo mundo... Bom, anasalado, já que estamos aqui em São Paulo, não tem opção, o vaporizador é excelente, desde que você tivesse um controlador de temperatura, de umidificação, para ele desligar, porque senão ele vai mofar tudo, o quarto, e a emenda fica pior do que o soneto. Não, eu uso à noite, de dia eu abro. Dá certo ou não? Não, eu acho que devia usar só superfície de água parada. Então, quando você pega e é uma coisa que a população pobre tem, uma bacia que está guardada lá, a forma de bolo, ela tem uma superfície maior de evaporação. Então, bota no quarto da criança. Porque aí não passa para o excesso de umidade que o fungo vai gostar. Tá. E depois a emenda ficou pior do que o soneto. Para você ter o umidificador, então bote o controlador para desligar na hora exata. E se o umidificador ficar por... Estou sugerindo aqui, no banheiro, e for uma suíte... Menos mal é porque tem o azulejo, a superfície ajuda? são mais adequadas. Ajuda, sim, creio. Ajuda. Mas, olha, a população maior não tem umidificador. Principalmente a base da pirâmide, menos poder aquisitivo. Então, não despreza essa ideia de botar a bacia de água. Eu acho que a minha avó, falar toda bobagem minha avó aqui, ó. Botava. Algodão umedecido no nariz, funciona? Não. Eu fui para o Chile uma vez e a relativa do ar, a umidade estava tão ruim que eu botei 2 algodões lá, que o povo foi esquiar, né? Botei lá, quando eu acordei de madrugada, puxei assim, nas 2 pedras. Então, de tão baixa a umidade, né? Então, é beber água, vigiar, olhar quando a televisão, o seu canal disser que a umidade tal, tem que acreditar, aqui né? tem que na aqui TV tem Êxito, credibilidade, viu? né? Não, e na TV Êxito tem lá a previsão do tempo, na primeira página lá, da página Baixou inicial. de 40, 50, nós estamos na roça. Tá. Então, é beber mais água e fazer essas medidas simples que você falou. E se botar algum líquido no nariz, que é indicado, que seja soro fisiológico na temperatura do corpo. Ah, não se pode botar ser de frio, geladeira? faz mal. Não. Frio faz mal e quente faz mal. E por que a gente põe o soro na geladeira?
Se ele está bem lacrado, não precisa. Não, mas você abriu, fez o uso, não vai jogar fora. Mas vedou com tampa... Vedou com tampa pode ficar lá guardadinho, sem e você uso de geladeira. A família pobre que não pode comprar o soro, ela pode fazer em casa. 1 litro de água com uma colher de sopa rasa de sal, ferveu, está pronto. E fervendo, você já esteriliza o vidrinho. As mães pobres têm que fazer isso. E não dá para pegar... Eu faço porque eu não me esqueço de comprar. Não é porque é muito barato, é R$1 e pouco um vidrinho com 100. Mas eu me esqueço de parar na farmácia. E aí a gotinha faz como? Pode botar bastante, jogar dentro e soprar para fora. Você está limpando, você não escova dente, você não toma banho, é a mesma coisa. Sim. Isso aqui é uma fossa. E mesmo no inverno, hein? Eu tomo banho no inverno, tem gente que não toma nada. Fossa. Fossa nasal, não chama assim? É porque é fossa mesmo. Você respira o ar de São Paulo, que é a coisa mais suja. É verdade. Então e você aí... joga e sopra, lavou. Então, contar gotinhas também Ótimo, favorece, ajuda. né? Só não pode ser água pura e nem soro fisiológico com algum produto. Não pode ser água de filtro? Não, pura não. Ela agride as células. Tá. Agride as células. O nosso infectologista aqui ao lado, na hora que ele falou lá de bactérias, de fungo em razão dessa umidade, que pode causar também, provocar outras doenças, né? Pode. Você pode ter várias doenças respiratórias, doenças de pele, principalmente se você tiver uma doença de base que diminua a tua imunidade. O velhinho, a criança, o diabético, pacientes com leucemia, linfomas, pacientes HIVs positivos, que têm mais propensão a contraírem essas infecções de fungos e bactérias que estão presentes no ar. E aí você não consegue enxergá-la, não é? Não consegue. E aí fica sofrendo com as consequências dela. Agora, doutor Perbois, o que é essa tosse? Hora seca, hora carregada, não é? O nariz escorrendo. A gente pode chamar isso de gripe? De resfriado? Olha, a tosse é só um reflexo de defesa. Se eu botar um grãozinho de areia na tua garganta, tu vai tossir para expulsar. Areia não, vende com farofa tá bom, que tá vai certo, ficar melhor. Farofa. Então, assim, a tosse em si é só um sintoma, um sinal que alguma coisa está errado aí. Ou entrou poeira onde não devia, ou ressecou demais e assim por diante. E por que a gente tem nesse período também aquela tosse, que é uma coceira que só Jesus na causa? O tecido que reveste está recebendo lixo do ar de São Paulo. Londres teve isso em 53, foi uma emergência que numa única noite morreram 10 mil pessoas. Nossa! Em 1953. Em 73, o ABC aqui teve algo igual, ou parecido. Não foi uma emergência tão grande, porque em 1 hora todos os hospitais ficaram lotados. E o governo não falou nada porque esconde muito algumas coisas aí para não alarmar. Eu acho que mas também está certo. Mas no caso desse, a gente deve também ingerir água? Beber água é uma grande defesa. Aquela tosse insistente, aquela coceira na garganta. Você já passou por isso aí em casa? Eu tenho vivido isso constantemente. E acontece que horas? Na hora que você deita. Na hora que você pensa que você vai relaxar. Aí começa... Quando vê, você está lá tossindo sem parar. Nesse momento, deve-se fazer o quê? Já me indicaram até, sabe o quê? Vou te contar. Esquentar a laranja. Fazer uma laranjada morna e mandar para dentro. Não sei responder se isso é bom. Agora, se você botar um pouquinho de bicarbonato, um pouquinho de água, 3 dedos de água e uma pontinha de colher com bicarbonato, que tem até em supermercado, sim. Você equilibrou o pH, a acidez. Você tirou a acidez. Ajuda. E não faz mal. Do que receitar remédio pela vizinha. Então, peraí, agora essa receita ficou ótima. Para meio copo d'água... 3 ou 4 dedos d'água, uma colherinha de cafezinho. Tá. Aí você mistura ali e pode ser da torneira, inclusive. Não precisa ser fervida ou mineral nem nada. A água de São Paulo é muito bem cuidada. Imaginamos nós, né? Espero que seja mesmo. Então, você gargarejou, você tirou a acidez, que o pH... O pH não é a medida engolir, da acidez. É para fazer gargarejo. Só gargarejar. Então, você ajudou bastante. E aí diminui essa coceira. Diminui um pouquinho, claro. E o barulho que é feito com a tosse? Já levantei tantas vezes para ir para o pronto-socorro achando que já era início de pneumonia. Porque aquela tosse carregada que você não sabe do quê, né? Chega lá, não, os pulmões estão limpos, está tudo bem. O que é que faz aquele barulho todo? O barulho é porque você tem que expulsar o ar com muita velocidade e muita rapidez para poder expulsar uma partícula. Eu dei um tiro de ar nessa partícula para ela ir embora. É um reflexo de defesa. Não é doença em si, ela é um sinal. A tosse não é a doença, ela pode apontar para ela, mas ela é um reflexo. Eu dou um tiro assim como eu lavo minha mão, assim como eu... Em suma, é a natureza dizendo assim, se livra disso. Agora, essa tosse também costuma passar quando você senta. Já dormi muito sentado. Porque talvez assim, o decúbito, você quando deita, a úvula cai um pouco para trás, algum tecido encosta, ele incomoda, já que está doente, que a pessoa saudável...
não tem tosse quando deita. Tá. É porque tem alguma coisa que está atrapalhando. E a postura em pé, a gravidade ajudou talvez a campainha não encostar, a úvula, né? Aquela coisinha que está lá dentro. E aí, pode ser por isso, mas não, a tosse em si é só um sinal. Mas sempre acontece em época seca, assim, com essa Com baixa certeza. temperatura, O umidade. paulistano que passar junho, julho e agosto sem ter nada, ele está mentindo. Ele é um mentiroso. Vamos saber do nosso infectologista. É possível passar imune aí, essa Eu baixa acho que temperatura? eu queria perguntar para o doutor Perboar se essa tosse que você tem quando deita, se pode ser uma rinocinusite que você deitou... A gravidade levou a gravidade o líquido lá leva para trás? o líquido Pode, e estimula claro. a sua Pode. tosse. Então, eu acho que fica aqui também uma mensagem de que quem tiver uma tosse, especialmente quando deita, tem que procurar um médico, procurar um otorrino para ver se não tem uma rinocinusite, que pode ser por vírus, pode ser alérgica ou pode ser bacteriana e precisa de um tratamento, inclusive, à base de antimicrobiana. E aí essa não dá dor de cabeça, não dá indício? Dor na face, dor na... Eu fiz também exame para saber se eu tinha. Mas fui fazer um Foi check-up. e tudo. Porque eu deitava e começava a tosse. Aí eu não dormia eu, o marido, os filhos, os amigos na casa, né? Não dormia ninguém. Aí eu fui ver, não era sinusite. Também não sei o que é, mas passou. Algum líquido, quando você deitava, descia, irritava, você tossia. Isso, provavelmente isso aí. Uma rinitezinha pode explicar até. Uma rinite simples pode explicar. Uma tosse crônica pode ser uma rinocinusite. Refluxo também, 20% das nossas tosses podem ser por refluxo de esôfago, né, de o ácido que chega até a tua garganta. Então, merece avaliação de um gastro, merece uma endoscopia. Quer dizer, uma tosse que perdura por várias semanas merece uma investigação, sem dúvida. E você fique aí atento. Gente, eu quero te contar que o Brasil é um dos países que concentra um grande número de tuberculosos no mundo. Vejam vocês, a doença é a terceira causa de mortes por doenças infecciosas no país. A vacinação contra a doença ocorre na infância com a BCG, que protege contra manifestações graves no pulmão, mas não evita a infecção, doutor Marcos? Não evita. Aquela vacina que você toma o BCG no primeiro mês de vida não vai fazer com que você não tenha tuberculose. Eu só queria lembrar que, por ano, 9 milhões e 200 mil pessoas contraem tuberculose no mundo. 9 milhões de pessoas. E pelo ar? Contato de pessoa a pessoa, né? Beijinho, nem pensar mais, né? Não, você vai continuar beijando. Eu já estou achando a vida tá muito chata. Não dá para apertar a mão, porque tem que lavar a mão, higienizar a mão. Não dá para abraçar, não dá para beijar. Dá pra fazer beijo na boca, então esquece, meu filho. Segura a onda aí. O que acontece? Liliane, não precisa esquecer, mas o bacilo da tuberculose, ele é um aerosol. Ele fica nesse ambiente por várias horas ou dias. É mesmo? Exatamente. Por isso que quando alguém vai para o hospital e tem tuberculose, nós damos uma máscara especial, essa pessoa fica isolada, dependendo do hospital, com trocas de ar, com pressão negativa dentro do quarto, tudo isso. Porta fechada, janela aberta, dependendo do hospital, porque isso é transmitido de pessoa a pessoa. E como eu falei, 9 milhões vão pegar tuberculose e 1,5 milhão de pessoas vão morrer de tuberculose. No Brasil, provavelmente, de 75 a 100 mil pessoas vão contrair tuberculose nesse ano. E é um vírus mutante também, como é o da gripe e os demais? É uma bactéria, lógico, a mutação dela é menor. É correto falar vírus ou bactéria? É uma bactéria. Para a tuberculose é uma bactéria, uma micobactéria tuberculose. O que acontece é que essa bactéria está se tornando cada vez mais resistente. Para você tratar a tuberculose, você tem que tomar 4 drogas, pelo menos por 6 meses. Pensa bem, são 4 drogas por 2 meses, depois você vai tomar as outras 2 por mais 4 meses. E o que acontece é que essa bactéria está ficando muito resistente. Em alguns países, como a África do Sul, nós temos milhares de casos de tuberculose, casos de bactéria que não respondem a nenhum tratamento, a nenhum antibiótico para a tuberculose, ela responde. O que vai tornar essa população suscetível a infecções por bactéria, o que vai ser um problema muito grave de saúde pública. Como ela se manifesta? Através da tosse? Normalmente, várias campanhas, né, para a imprensa leiga, vários simpósios, o Serviço Municipal de Saúde Estadual mostra tosse seca, persistente, sudorese, febre, principalmente no final da tarde. Você tem que investigar emagrecimento, porque pode ser tuberculose. E a gente quer reforçar a tuberculose, lógico. O diabético, o velhinho, a criança, pode ter mais, o HIV. Mas qualquer pessoa pode ter sua tuberculose. Com certeza. Existe algum grupo de risco? Normalmente, o grupo de risco é aquela pessoa que tem baixa imunidade. Então, se você pegar a grávida, o diabético, o velhinho, paciente com HIV, tem pelo menos... Nós temos 5% de chance de ter tuberculose na vida. Pacientes HIVs positivos têm 5% de chance por ano. Então, esse é um grupo de risco que tem que ser levado em consideração.
Então, se você tem doenças crônicas de pulmão, se você toma corticoide, doenças linfoproliferativas, se você tem câncer, você tem que ficar de olho porque você tem muito mais chance. Muito bem. Olha, agora comigo ele que é cirurgião plástico, o Dr. Nelson Letício, que é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, membro da Sociedade Internacional de Cirurgia Estética e fundador e secretário-geral da Sociedade Brasileira de Laser e Medicina e Cirurgia. Tudo bem, Dr. Nelson? Seja bem-vindo. Tudo bom, Liliane? Como você está? Eu vou muito bem, aprendendo cada vez mais aqui com os meus mestres, né? Ah, mas isso você sempre aprende e ensina muito, né? Eu divido. Eu falo que isso aqui é videoaula. Exatamente, mas é uma coisa muito boa. Ô, doutor Nelson, as células tronco mesenquimais vêm sendo cada vez mais estudadas, tanto em ensaios pré-clínicos como clínicos. Qual a importância delas aí da reposição volumétrica do tecido na cirurgia plástica? Veja, Liliane, atualmente em cirurgia plástica e estética a gente usa muito, mas muito mesmo, tietê gordurosa. Uhum. E cada vez mais a gente está fazendo, porque na face, por exemplo, a gente tem no envelhecimento atrofia cutânea, muscular, gordurosa e óssea. Isso que dá o envelhecimento. Então a gente faz a reposição volumétrica. Só que a gordura ela é rica em célula-tronco mesenquimal. Tá. E ela que faz com que a célula-tronco mesenquimal, uma célulazinha pequenininha, 100 vezes menor que o adipócito, mas ela que comanda toda a proliferação celular. Uhum. Sabe, ela que comanda essa dinâmica celular. Uhum. Então ela faz com que você coloca na mão de uma paciente, por exemplo, quando a mão começa a ficar meio esqueletizada, o que você tem? Começa a ficar o quê? Esqueletizada, assim, ela começa a mostrar os tendões, mostrar os ossos. Sabe, a mão vai emagrecendo, vai envelhecendo, ela vai emagrecendo. Vai murchando. Vai murchando. Já entendi. Eu até estou fazendo uma avaliação na minha aqui. Isso. Então, a gente coloca e faz enxertia de gordura. Tá. E é comum a paciente falar para você 1 ano depois da enxertia, 8 meses depois da enxertia, falar, nossa, você viu como a pele ficou bonita? Olha só. É porque a célula tronco mesenquimal ajuda a regeneração, a readequação do próprio derma, porque você colocou uma célula tronco mesenquimal que não estava ali. Isso tem nada a ver com bioplastia? Não, essa bioplastia é um terror. Tá. Ao contrário, bioplastia é infiltração de polimetilmetacrilato, que é acrílico. São microesferas de acrílico. Isso é um terror, isso é um assassinato, na minha opinião. Entende? Na minha modesta opinião. Agora, se você tiver que fazer outras coisas com metacrílico, tudo bem, mas esteticamente falando, engrossar lábio, essas coisas, é péssimo. Fica assim, né, doutor? O quê? Fica com a boca assim. Não, mas fica rígido. Angelina Jolie, que todo mundo adora. Isso, mas é que tá. Imagina eu assim. Fica rígido, né, Liliane? Porque você vai injetar microesferas de acrílico e ela dá uma certa fibrose ao redor dá uma certa fibrose ao redor da infiltração e fica mais rígido. Mas isso pode ser usado nos lábios também? Eu tô vendo que o meu tá ficando fino lá, a idade chega pra todo mundo. A gordura? Essa gordura pode usar? Nossa, Liliane, atualmente, você vê, eu comecei timidamente há 9 anos atrás, injetando 7, 8 ml de gordura numa cirurgia de face. Hoje é comum injetar 40, 48 ml. Agora, doutor Nelson, ela se acomoda? Ela é igual ao nosso corpo, que depois vai ter que fazer uma reposição? É assim? Veja, você tira a gordura de um lugar, por exemplo, numa lipoescultura corporal, você tira a gordura do flanco, que é o pneu, do culote, e injeta na lateral da nádega, na nádega. Tem pacientes que ficam realmente com a nádega bonita, fica redondinha a nádega com enxertia de gordura. Isso é muito antigo, Liliane. Tá. O Ilu bolou a lipoaspiração em 85. Em 89 ele já bolou a lipoescultura. Tá. Então é uma coisa muito antiga. Agora, o conhecimento da célula tronco mesenquimal, essa que faz com que... E a gordura é o tecido do futuro, Liliane. Tá, mas ela é absorvida pelo corpo? Quando você coloca, ela pode perder até 30%. Tá. A gente tem inúmeras pegas, porque não é simplesmente tirar com uma canulona, pegar, passar a gordura na peneira, depois... Aí você detonou com a gordura. Tá. Você tem que tirar com seringa, com cânula de 2 milímetros, centrifugar a baixa rotação, separar a parte líquida da parte oleosa, colocar aquele tecido vivo que está ali, não deixar 3 horas para fora, entende? Usar logo em seguida que você tirou,
e injetar com seringa de insulina com cano de 1 milímetro. Tá. Então tem todo um protocolo a ser seguido que você tem pegas de 90% do que você coloca. Que maravilha, hein? É muito bom, Liliane. A gordura é o tecido do futuro. Tá, e é uma cirurgia rápida ou não? É rápido, né, Liliane? Você faz sob anestesia local, sedação, mas aí é o grande problema, o entrave está em você pegar uma ampola de ácido hialurônico no consultório, então, vou engrossar um pouquinho lá, pega uma ampola de ácido hialurônico, o paciente está deitadinho ali na maca do consultório e faz. Tá. Agora, a gordura, você vai ter que botar o paciente no ambiente cirúrgico, ou seja, numa sala de cirurgia adequada, sedar esse paciente, tirar a gordura do abdômen, centrifugar em ambiente cirúrgico e colocar. É muito mais interessante. Ô, doutor Nelson, dá para doar gordura? Aí não, né? Porque aí é doação de órgão. Doutor Nelson, estou oferecendo. Quem quiser, só pedir. Cara, mas não dá, infelizmente. Daí você vai ter que encarar isso como uma doação de órgão. Tá certo. Não pode. Tá certo. Eu quero aqui agradecer a nova participação do nosso querido doutor Nelson Letiz. Um abraço, doutor Nelson. Saúde e paz, Liliane. Continue sempre assim, hein, meu? Muito obrigada pelo carinho, viu? Um beijo. Eu queria continuar sempre assim mesmo, mas daqui a pouco eu tô indo aí, doutor Nelson. Então, vou precisar fazer umas coisas, uns reparos. Olha, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Voltamos já com mais programa Gente que Fala para você. A TV Êxito já é um sucesso. É a TV do futuro no presente. Uma comunicação além fronteiras. E o grande diferencial é o foco no conteúdo e na qualidade. TV Êxito nas redes sociais. Siga no Twitter e curta nossa página no Facebook. Saiba primeiro o que acontece na nossa programação. Vídeos, fotos, notícias e bastidores. TV Êxito, a sua TV na web. Muito bem, estamos de volta com o programa Gente que Fala. E o assunto agora que eu quero discutir, debater com vocês e apresentar é que 25 anos após o primeiro transplante de sangue de cordão umbilical bem-sucedido no mundo, as pesquisas avançaram a ponto de estabelecê-lo como importante fonte de células-tronco para transplante de medula óssea. Vejam vocês, as pesquisas ainda demandam muitos investimentos, mas há esperança de que em breve período de tempo os transplantes tornem-se tratamentos instituídos. Olha que bacana, é isso mesmo, doutor? É isso mesmo. Colocando que os transplantes de medula óssea usando células-tronco hematopoéticas do sangue de cordão já são, sim, tratamentos bem instituídos. Então, como fonte alternativa de células para transplantes de medula óssea, o sangue de cordão umbilical já está bem estabelecido. O que está em investigação agora são aplicações para outras doenças não hematológicas, ou seja, não relacionadas à medula óssea. Há vários estudos já bastante avançados de aplicação dessas células para tratamento em seres humanos já. Há casos, por exemplo, de uso de células-tronco em ortopedia, de uso de células-tronco em cirurgias plásticas e também há estudos em doenças neurológicas. Uma das áreas que tem avançado bastante é o uso de células-tronco em neurologia. É bem colocado, agora fazem 25 anos que ocorreu o primeiro transplante de células-tronco utilizando células-tronco do sangue de cordão umbilical para uma criança que tinha anemia de Fanconi em 1988 pela equipe da doutora Eliane Gluckman, em Paris, na França, que pela primeira vez se utilizou células-tronco do sangue de cordão umbilical de uma irmãzinha num paciente que tinha anemia de Fanconi, e esse paciente, após o transplante, ficou curado da doença. Nossa, que maravilha. Até hoje, esse transplante que está fazendo 25 anos agora, esse paciente, hoje, ele é um engenheiro francês, tem família, e está muito bem, está curado da doença. E ele estava fadado à morte, né? Sem dúvida. Anemia de Fanconi, as crianças não vivem muito mais do que 7 a 10 anos. Meu Deus, olha só. E ele já estava com esse quadro terminal. Felizmente, foi possível realizar esse transplante e hoje ele é uma prova viva do sucesso do transplante utilizando células-tronco. Porque seria uma pergunta, porque é tudo muito novo. Nesse caso, já há comprovação através desse caso. Sem dúvida. Entre muitos, ou esse é só um caso?
Há muitos. Hoje, no mundo todo, já se realizou quase 50 mil transplantes utilizando células-tronco do sangue de cordão umbilical. Que maravilha. Então, já é um procedimento bastante bem Um irmão instituído. pode doar para uma irmã? Ou para membros da família, da mesma família? Pode, a chance de... mas é importante verificar a compatibilidade. Né? Por se tratar de uma doação de uma pessoa para outra pessoa, não necessariamente esse material é compatível. A única situação em que ele é 100% compatível é quando as células são da própria pessoa. Né? Mas, obviamente, entre irmãos e entre parentes, a probabilidade de serem compatíveis as células é muito maior do que na população geral. E é importante destacar que quanto mais miscigenada for uma população, então os ancestrais, né, terem grandes misturas, menor é a chance de duas pessoas terem a mesma carga genética e serem compatíveis. Vamos parar de misturar, viu, gente? Vamos parar de misturar, vamos parar de misturar, que já viu que não dá certo. Brincadeira. Não, mas isso também nos traz a reflexão que se nós tivermos a oportunidade de colher e guardar as células próprias, no momento em que não há nenhum risco de se obter esse material e manter esse material preservado, sem dúvida nós estaremos criando uma fonte de células. Maravilha. O custo disso, do laboratório, do armazenamento, é muito alto? O Brasil está bem nisso? Está muito bem. Esse custo, cada vez, à medida que as famílias estão tomando conhecimento e está havendo uma grande demanda, esse custo tem diminuído gradualmente. Iniciativa privada ou o governo tem locais? Hoje já é bem regulamentado isso, normatizado. A coleta e conservação de células-tronco do sangue de cordão umbilical é um procedimento normatizado pelo Ministério da Saúde e existem serviços para coleta de doações, que são serviços mantidos pelo Estado, e existem serviços para guarda para uso autólogo. A guarda ainda é particular? A guarda para uso autólogo é particular porque trata-se do interesse da família em ter células preservadas para uso pela própria criança. E o do governo, que pela parte família. que é? São as doações, que seriam doações de células-tronco do sangue de cordão para um banco que possivelmente poderá ser... Hoje eles não desprezam esses cordões? O Estado hoje tem noção disso? Eles armazenam também ou não? Então, está se estruturando uma rede que visa colher e guardar essas células, mas, obviamente, não é possível colher de todas as pessoas. Né? A estrutura permite receber doações, mas de maternidades específicas e com critérios bem específicos para se receber uma doação. Dá vontade de pegar o cordão e levar para um lugar e armazenar? Não é? Você fica imaginando que você está desprezando ali uma chance de vida quando você joga um cordão umbilical fora. Exato. É importante conscientizar hoje as famílias brasileiras de que o sangue de cordão umbilical é, sim, uma importante fonte de células-tronco. E ele dura quanto tempo? Uma vez colhido e criopreservado em condições adequadas, ele se mantém viável por tempo indeterminado. Os primeiros Se eu ficar velhinho lá com 90 anos, precisar, eu posso usar? É possível. Que coisa, hein? Comprovadamente, os primeiros cordões, o primeiro transplante está fazendo 25 anos. Já existiam células-tronco do sangue de cordão umbilical sendo colhidas e guardadas experimentalmente há mais de 30 anos. E essas células já permanecem viáveis até hoje. Maravilha. Olha, gente, eu quero ainda comentar com vocês que, e você que está me acompanhando, que muitas crianças apresentam problemas bucais visíveis, como um dente nascendo por cima de outro ou uma arcada torta, viu, Rayala? Você que está me acompanhando aí. Muitos casos, os problemas são de origem muscular, imperceptíveis aos pais. É por isso que é importante a visita ao dentista desde cedo? É fundamental visitar o dentista desde cedo. Comentamos aqui sobre os problemas do ar, problema de umidade, de poluição. A maior parte dos problemas de dentes tortos, mau crescimento das arcadas, é a poluição. Se a criança não respira direito, a maxila não vai desenvolver, o seio maxilar não vai pneumatizar, a mandíbula também não vai desenvolver corretamente devido a esse mau crescimento da maxila. Os dentes têm uma tendência de ficarem tortos se a maxila não crescer corretamente. Vai ocorrer um menor espaço da arcada dentária e os dentes não vão poder se alojar harmonicamente. É interessante
comentamos também sobre o cordão umbilical, fazer a coleta do sangue do cordão. Também agora temos que coletar também os dentes de leite. Se o seu filho estiver com os dentes moles, converse com o seu dentista para fazer a coleta desses dentes e armazenar as células-tronco, caso não tenha sido armazenado absolutamente nada. Se um dia ele precisar no futuro, pode ser algo vital, pode ser importante para ele, né? Uma vez com dentinhos tortos na infância, significa que ele terá também quando usarem os definitivos? É importante olhar cada dentária do seu filho. Os dentes permanentes, eles são maiores que os dentes de leite. Então, você vai visualizar a boquinha do seu filho ou filha. Uhum. Se existirem espaços entre os dentes de leite, provavelmente o seu filho não terá dentes tortos. Claro que uma avaliação no ortodontista é fundamental, mas só de existirem esses espaços entre os dentes de leite, muito provavelmente, quando ocorrer a troca, ele tem uma menor tendência de ter um apiamento, dentes tortos. Se não existirem espaços entre os dentes, você olha e fala, olha como está bonitinho, não tem nenhum espaço, muito provavelmente seu filho terá dentes tortos. Uhum. E aí é fundamental a utilização de algum aparelho expansor para permitir que, quando ocorre essa troca, eles não venham tortos na arcada dentária. Muito bem, hora e vez de você aqui participar conosco. Vou começar pela Raquel, que faz um apelo aqui. Alô, prefeito Fernando Haddad. Olha que situação que se encontra a nossa querida amiga Raquel, lá de Perus. Ela diz que está com uma dor no joelho e foi até o hospital de Perus. Pasmem, lá não tem a máquina do raio-x para que pudesse ser feito aí o diagnóstico dela. Só no hospital de Pirituba. Ela pede aqui que a gente grite, por favor, em nome desses desfavorecidos aí, né, que precisa recorrer ao sistema... Eu não sei nem qual é o sistema mais, para te falar a verdade. Aliás, eu sei, o SUS, né? Sistema Único do Sírio. Do Sírio, porque lá, no Sírio, né, eles têm direito, nós nada. Né? Quem tem que fazer aí um caso aqui, como é dessa amiga nossa Raquel de Perus, que está sofrendo nessa situação. Eu sei que a prefeitura escuta aqui, até para depois chamar e puxar a orelha da gente, mas a gente não tem medo, não. Então, vocês estão nos ouvindo aí da prefeitura, por favor, cuidem do hospital lá de Perus, que nem radiografia, raio-x tem para fazer nos seus pacientes. Uma verdadeira vergonha numa cidade onde se arrecada bilhões, trilhões, pela multa. Pela multa de trânsito, aí podia pegar esse dinheirinho e usar na saúde. Que tal? Eu estou inventando a roda? Não. Vamos lá. A Sônia da Vila Guarani, doutor Perboá, fazer inalação todos os dias ajuda a melhorar a respiração? Usar apenas o soro fisiológico com água melhora mesmo? O soro fisiológico eu acho que é bem natural. Inalação com o quê? Aí eu pergunto, eu fico preocupado. O vapor d'água, numa concentração X, ele é ótimo para umidificar o pré-respiratório. Agora, fazer uma inalação assim com algo, com droga, eu tenho muito medo disso, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Vem agora outra pergunta então, aqui. Lavar com soro fisiológico na temperatura do corpo, eu acho ótimo. A Vânia de Perdiz, olha o que ela conta, que está falando lá do interior, que bota a bacia, né? Ela conta aqui, minha avó no interior fazia inalação com eucalipto e uma folha de jornal. É mito? Queria saber também, em um dia como hoje, quando a umidade do ar está muito baixa, se substituir a água por suco ou refrigerante pode ajudar. Refrigerante ou coisa, a água está lá. Pode ajudar, sim. Um suco, um líquido com uma fruta saudável. Bebemos a nossa. Tchim, vamos beber saúde. Vamos lá. Então, é tudo bem. Ela disse o quê? Perguntou se o eucalipto não na folha sei de responder. Jornal. Não, eu acho absurdo, porque a folha de jornal tem muita coisa, tem chumbo, né? tem um monte de coisas que a gente nem sabe, nem conhece quase. Eu não teria coragem de fazer, né? Não. E eu acho também que usar eucalipto, você não sabe se você é alérgico a algum componente do eucalipto. O cheirinho é bom, né? O cheiro é bom, mas provavelmente é uma prática desaconselhável você usar eucalipto para fazer uma inalação. Com soro, você está usando uma coisa provavelmente inócua, mas usar um eucalipto pode trazer alguns problemas para a pessoa. Eu acho que isso deve ser desaconselhado. Quase minha xará, Lilian. Doutor Cirilo, a tuberculose é uma doença silenciosa? Uma simples tosse pode ser motivo para preocupação?
pode ser motivo para preocupação desde que essa tosse perdure por vários dias ou semanas, principalmente acompanhado não, por... dias todo mundo fica. Agora você fala aí mais tempinho, em São porque senão Paulo eu vou ficar fica. nervoso, né? Mas é que tempo? tá, Mais ou menos um mês, eu acho que assim? assim, uma tosse que está durando dias, eu acho que merece uma avaliação médica. Tá. Porque a tosse está demorando dias. Será que você tem alguma doença que merece ser investigada ou essa tosse é alérgica pela secura do ar? Eu acho que merece uma investigação. Se ela perdurar semanas, mais ainda. E se for acompanhada de perda de peso, perda de apetite, sudorese à noite, febre, mal-estar, pior ainda. Aí sim que você tem que procurar o atendimento médico. O Paulo Roberto, da Chácara Clarbim. Doutor Cirilo, quando eu devo começar a me preocupar mesmo com o cigarro? Ando tossindo muito à noite, de manhã. Às vezes eu penso que pode ser algo grave. Já tentei largar o vício, mas não consigo. Você tem que se preocupar com o cigarro no primeiro minuto que você fumou o primeiro cigarro. Ponto final. Não tem que fumar. Você tem, na minha opinião, eu acho que você tem que largar o cigarro, procurar meios alternativos. Existem várias formas de acupunturas, adesivos com nicotina. Procure um médico e tente se livrar do cigarro, porque seguramente você vai ter, se você não morrer antes, você vai ter uma doença crônica de pulmão decorrente do cigarro. Pede alguém para trazer, já que aqui no Brasil foi proibido, uma pataquada também, eu não entendo, aquele cigarro eletrônico. Que o cara cria o hábito de segurar o raio do cigarro. Ele cria. Então, seria o caso de você... Pega uma caneta, um lápis, né? Vai passar um hábito para outro pior. Né? Vai comer o lápis. Eu perdi um irmão, o mais velho que eu. Ele morreu durante 1 ano e meio, lentamente, tragicamente, por causa de cigarro. Sério? Foi uma das dores maiores que eu senti. Eu fumava não queria quanto que ninguém tempo? passasse por isso. Ele fumava e aos 44 teve um câncer de pulmão. Jovem. Mas é uma morte tão horrorosa, tão devagar, é um martírio, que toda a família morreu junto. Como é que se pode ter um vício desse? É só uma pensar loucura, nisso, é loucura. Viu, amigo? Se puder te ajudar, a gente Meu amigo, brinca. pelo amor de Deus, largue enquanto é tempo. Pronto. Pare de fumar. Sem falar dos problemas de pulmão, tem também os problemas, os cânceres espinocelulares da boca. Geralmente estão acompanhados de uso de tabaco, cigarro e álcool. Então, não é só no pulmão, é um absurdo. Você tem que largar esse cigarro o quanto antes, meu amigo. Pare com esse vício. É lamentável, mas muitos ainda sofrem, né, com ele. Olha, ainda tem alguns minutos para falar sobre a cirurgia plástica aqui, que deve ser feita por especialistas. Sabe o que acontece? Nós estamos enfrentando um problema aí que tem crescido no mundo inteiro, porque o exercício por médicos não especialistas ou oriundos de outras áreas da medicina vem sido aplicado aí com muita facilidade. Eles encontram autorização, inclusive, dos convênios para exercer uma profissão que eles não estão aptos. Somente estéticas eles podem fazer. Doutor Perbois, falando em cirurgias corretivas, os piercings nas cartilagens podem ser prejudiciais à saúde? Muito. A cartilagem que tem aqui na ponta do nariz, tem na orelha, ele é um tecido que não tem muita irrigação, não tem muita defesa, portanto. Então, botar um piercing onde tem cartilagem, essa pessoa que faz isso devia estar na cadeia. Que faz. É um crime. Nós tivemos uma necrose do lado do nariz aqui, que para repor depois, uma coisa horrorosa, já teve orelhas quase toda perdida. Não estou contra os piercing, não. Se quiser, essas coisas aí, pelo amor de Deus. Não quero nem olhar para a televisão. Então, esse é um absurdo. Essa mente aí, coitado, deve ter alguma coisa errada. Botar onde tem só pele não faz tanto mal. Embora, mesmo que eu não concorde, eu não acho isso muito bonito, mas não vou tirar minha opinião de lado. Aí, dá para beijar na boca e ser feliz com isso aí, esse aí tem um risco de vida alto. Se ela tiver um hematomazinho ali, um abscesso, em horas ela vai ser sufocada e morre. Tiveram que fazer uma traqueotomia um dia desse, há uns anos atrás, no corredor do Hospital das Clínicas, porque não deu tempo de chegar na sala cirúrgica. Meu Deus. Porque deu um hematoma ali, cresceu tanto o abscesso rápido, é que ela estava próximo ao Hospital das Clínicas, foi levada para lá e cortaram o pescoço dela antes de chegar na sala cirúrgica para ela não morrer. Meu Deus. Então, na língua, eu acho um risco alto. Onde tem cartilagem também. Onde quer usar piercing? Fura não, usa aquele de imã. Né? Então, eu estou vendo gente fazer isso no dente agora. Pelo amor de Deus.
Piercing dentário é um pouco diferente. Você não fura, é igual colar um aparelho, né? É feita a instalação, Ótimo, tem pessoas então, que beleza. gostam. É feita a instalação de alguma joia. Aí já você não fura. O problema é furar tecido, né? Furar a língua, o pessoal instala na língua, geralmente eu aviso. E um dia a pessoa desliza, né? Não presta atenção. O pessoal morde o piercing e fratura a coroa do dente. Às vezes perde o dente. E eu falo, um dia se você bobear, você pode morder e quebrar o dente. E muitas vezes acontece isso. Então, piercing tem que tomar muito cuidado e não é aconselhado por nenhuma pessoa que trabalha no meio da saúde. Nós não somos índios, gente. Pelo amor de Deus, né? Índio está na cultura do índio. Vamos ter cuidado nas nossas escolhas. Viu? Gente que fala fica por aqui. Lembrando que tem a direção-geral, jornalista Fausto Camunha, produção Zenilda Salvata, redação Rayala Brandão, Pedro Schiavon, som Cléo Rodrigues. Na técnica, Fernanda Cataldi, Felipe Duarte, Felipe Batista, Renato Borges, Douglas Dantas e Benê Benê. Um beijo a todos e até o próximo programa.